Boa noite, tudo bom? Prazer, meu nome é André, sou professor do Pré-Vestibular Comunitário São José e hoje a gente vai estar trazendo aqui a continuidade do tema Revolução Francesa, né, a segunda parte. Provavelmente esse vídeo vai ficar mais curtinho, então peço para você que se inscreva, curta, comente e compartilhe o canal, porque esse vídeo também vai estar, além de ser gravado em live, ele vai para o YouTube. Então se você puder ajudar, isso já ajuda bastante, tá bom? Eu vou estar aqui esperando uns 2 minutinhos para que os alunos possam entrar na live, tá? Então quando vocês virem esse tempinho, é um tempinho para que eles possam chegar, tá? Enfim, tá bom? É isso, basicamente é isso que eu queria pedir para vocês. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, porque isso me ajuda bastante, ok? Então, hoje, né, a gente vai trabalhar um pouquinho a continuidade da Revolução Francesa e como a Revolução Francesa ela vai ganhar um processo mais radical, entende? Então a gente começa a perceber nesse momento que vai ser a partir da Revolução Francesa, né, principalmente dessa segunda parte da Revolução, que ela ganha um tom mais radical e que ela vai, de uma certa maneira, introduzir o que a gente chama de um período mais radical, o que a gente vai chamar um pouquinho de um período do terror. Mas isso a gente vai se habituando um pouquinho enquanto os alunos vão chegando, tá bom? Beleza, gente? Deixa eu só ir convidando o povo aqui. Rapidinho. Deixa eu ver isso. Como dá certo. É isso mesmo. Beleza? Então, enquanto eles vão chegando, a gente começa para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu nas últimas aulas durante algum tempo ali na semana passada, o que a gente chegou a ver na semana passada. Se eu não me engano, e se vocês tiverem assistido todo o vídeo, toda a aula, a gente vai perceber que a gente vai ter no período revolucionário alguns antecedentes, né? A gente vai ter fome, a gente vai ter crise financeira, a gente vai ter um processo de privilégios onde o clero e a nobreza eles têm um certo poder, e aí vai culminar na Assembleia Geral, né, dos Estados Gerais, onde a burguesia não aceita pagar os impostos, e a partir disso começa a revolução, porque a burguesia ela não aceita, ela acaba sendo expulsa da Assembleia dos Estados Gerais, ela acaba saindo, e ela acaba sendo expulsa da França, então ela acaba tendo um embate cada vez maior com o rei, com a nobreza e com o clero. Show? Até aí tudo bem. Quando a gente começa a perceber que isso começa a ter um problema, quando em 14 de junho de 1789 você tem a tomada da Bastilha, tá? Tomada da Bastilha inicia a Era das Instituições, enfim, onde você tem a 1791 a Constituição, logo após a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, o que vai dar princípio à nossa noção de direitos humanos, né? Grande parte vem dessa declaração. A gente percebe que esse momento eles ainda não querem sair do conflito político, religioso ali, eles querem, político religioso não, mas do movimento político que é a monarquia, eles ainda preferem a monarquia para serem governados, então eles propõem uma monarquia constitucional segundo Montesquieu, que vai dizer ali que a Constituição passa a valer para todos os indivíduos da mesma maneira. Show? Beleza? Tranquilo? Aí a gente entra num processo, a gente vai lembrar um pouquinho, se você não assistiu
a última aula, assiste lá porque eu falei o seguinte, a gente lembra que o titio Luís XVI, ou o rei Luís XVI, ele vai sair da França com um certo, como eu posso dizer, como um traidor, porque ele tenta fugir da França para ir para a Áustria, né? Ele vai ser capturado, ele vai ser preso, vai ser acusado de alta traição. E até o momento que a gente estudou, ele não tinha sido julgado. Então a gente vai ter ali, em 1792 a 95, tá? Um debate, né, de 1792 a 1795, um debate com relação ao julgamento, que tipo de condenação esse rei poderia ou deveria ter. Beleza? Então, quando a gente olha esse momento, a gente percebe que está um cenário conturbado na França do século XVIII, né? E cada vez mais a gente não consegue entender o que está acontecendo. E aí eu lembro para vocês que a partir desse momento, a partir da luta contra o movimento contra-revolucionário, a gente tem a tomada da França de volta pelos jacobinos e os sans-culottes, e aí nesse momento você gera a convenção, né, o período republicano da Revolução Francesa. E com esse momento a gente vai perceber que a gente chega no que o Hobsbawm ele vai chamar de Era das Antecipações, ou o momento da Convenção Nacional, ou seja, da República Nacional. Tá? E ela vai se dar de 1792 a 1795, tá bom? Nesse primeiro momento, os girondinos ainda estão no poder, mas lembra, quem tomou o poder ali naquele momento? Os jacobinos mais os sans-culottes. Aí bebi um pouco d'água. Minha garrafinha de 1 litro, né? Vocês vão ver ela bastante durante esse vídeo. E os girondinos, né, eles acabam saindo enfraquecidos desse momento, porque lembra o seguinte, esses girondinos ainda apoiavam a monarquia. Esses girondinos, eles acabam perdendo força, por quê? Porque eles estão mandando as pessoas para a guerra e eles não estão conseguindo ganhar. Então, quando os jacobinos chegam, eles entram num cenário conflituoso. Por quê? Porque você vai gerar um conflito, tá, entre girondinos e jacobinos para decidir o quê? Logo após a expulsão do exército contra-revolucionário, para decidir o que vai fazer com o rei. Tá? Os jacobinos, eu já vou adiantar para vocês, eles apoiavam a execução do rei. Por quê? Porque o rei traiu a nação. E se ele traiu a nação, ele não é digno de ser rei da França. Então, quando os jacobinos começam a discutir isso, os girondinos eles acabam se dividindo. Os girondinos, parte deles vai apoiar o perdão do rei, parte deles vai apoiar a execução do rei francês. Ok? Até aí tudo bem? A gente está nesse momento de revolução, eles estão discutindo o que vão fazer com o rei, e é óbvio, né? Eles estão sendo influenciados, se você lembrar, pela Revolução Inglesa. Peraí, na Inglaterra, eles julgaram e condenaram o rei. Por que a gente não vai fazer isso? Entende? É exatamente essa noção que a gente precisa verificar. Oi, Júlia, tudo bom? E aí, a gente precisa entender o seguinte, né? Quando os girondinos, eles pedem o perdão, eles estão pedindo por quê? Porque ele é o rei. Porque eles querem manter ainda aquela noção da monarquia. O que nesse momento não vai ser favorável. E os jacobinos vão acabar vencendo e ganhando por quê? Porque eles estão mais fortes, eles têm apoio popular. A população, vamos lembrar, tanto os camponeses quanto os sans-culottes, e se você voltar lá na aula anterior, eu explico muito bem o que são os sans-culottes, né? São a população mais pobre, a população que não tem renda, né? Por que sans-culottes? Porque a nobreza ela andava com roupas que valorizassem o culotte, ou seja, que fossem mais avantajadas, para simbolizar que eles são o quê? Para simbolizar que eles são ricos, tá bom? Eu tô fluindo aqui porque esse vídeo ele vai parar também no YouTube. Então eu comecei e aí depois quem chega depois a gente vai verifica lá no YouTube porque vai tá lá, tá? A partir desse momento, né, quando a gente instaura a Era das Antecipações
ou o momento da Convenção Nacional, onde os girondinos ainda estão no poder, né? Você tem esses conflitos entre girondinos e jacobinos. Parte dos girondinos vão se dividir entre os que apoiam e os que apoiam o perdão do rei e aqueles que querem a execução do rei. E os jacobinos querem a execução do rei, onde eles vão ter um certo apoio da população, dos sans-culottes, enfim. Tá bom? Em 21 de janeiro de 1793, a gente vai ter a condenação de Luís XVI, onde ele vai ser guilhotinado. E olha, a gente precisa lembrar o seguinte: a guilhotina vai ser uma invenção médica para quê? Para facilitar o médico na hora da cirurgia. O que não vai dar muito certo, tá? O que vai acontecer? Essa guilhotina vai ser usada como método de execução. Se você lembrar algumas séries do mundo medieval ou filmes sobre a Idade Média, a gente lembra que quando você tinha uma execução, você tinha a figura do carrasco. Se vocês não lembrarem, o último episódio de Game of Thrones, né, ele mostra muito bem isso, né, onde você tinha um cara, normalmente com uma máscara preta na cabeça, com um machado bem afiado ao lado. Para quê? Para que ele pudesse, num único corte, degolar o condenado à morte. Tá? O que acontecia muito era desse machado não estar muito bem afiado. E aí esse indivíduo que estava morrendo sentisse muito mais dor. Por quê? Porque ele teria que dar 2 ou 3, às vezes, golpes para que ele pudesse cortar a cabeça. Enfim, isso é uma noção. Com a guilhotina isso fica muito mais fácil e você dinamiza esse processo. Por quê? Porque a própria guilhotina vai ser um negócio de madeira com uma corda, né, presa a uma navalha gigante de aço, né, onde ela vai usar a própria força da gravidade para cortar, para decepar. Ou seja, você executaria ou você cortaria ou faria um corte muito mais simples, muito mais rápido do que antigamente. Tá? Então você percebe aí a ideia iluminista baseando-se na ideia racional. Olha, a gente precisa cada vez mais usar o que a gente está aprendendo ao nosso favor. Tá bom? Só que lembra o seguinte: a gente está num processo contra as monarquias absolutas. Né? As monarquias absolutistas, ao olharem a Revolução Francesa, guilhotinarem o rei, e o rei mais famoso da época, ou um dos reis mais famosos da época, eles vão dizer: pera, a Revolução Francesa precisa ser contida. Ela precisa ser contida não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então a gente precisa investir de alguma forma para que esses indivíduos consigam minar ou consigam destruir a revolução por dentro. Ok? Até aí tudo bem? E aí esses países absolutistas, vulgo Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra, vão formar o que a gente chama de primeira coligação. Mas aí você me pergunta: André, a Holanda e a Inglaterra não são monarquias absolutas. Elas são dominadas pela classe burguesa. Eles têm reis burgueses, né? Eles têm a ascensão da burguesia no governo. Então o que vai motivá-los a participarem dessa noção de tentar destruir a revolução? Simples, só lembrar o seguinte: nesse momento, se você lembrar da aula de Revolução Industrial, a Inglaterra está vivendo isso. A Inglaterra está produzindo. A Inglaterra é o pioneiro na relação comercial. E a Inglaterra não é boba. Ela está olhando para a França e pensando assim: pô, eu não posso deixar elas chegarem aonde eu cheguei. Por quê? Porque senão eu vou ter competição. E competição para mim não é vantagem. Então a gente percebe que a Inglaterra vai olhar por esse ponto. Mas e a Holanda? A Holanda, ela é um grande polo navegante, um grande polo do comércio marítimo ou do comércio mercantil. Lembra, o açúcar passa na mão do holandesa. O açúcar nas Antilhas, nesse momento já nas Antilhas, ele está ali bombando. A Holanda está lucrando muito com isso. Então a gente vai percebendo que esses países, eles não têm o interesse necessariamente de manter um absolutismo, mas de manter os seus monopólios comerciais. Entendem o que eu estou querendo dizer? E aí a gente precisa fazer uma observação. Lembra que eu disse que a primeira coligação ela vai querer destruir a revolução de dentro para fora?
Então, o que ela vai fazer? Simples, ela vai chegar ali no clero, vai chamar a nobreza no cantinho, vem nobreza, vem clerinho, quero conversar com vocês. Vem cá, vamos conversar. Olha, não está funcionando. A gente não pode permitir que essa revolução, ou que tudo isso que está acontecendo na França, chegue aqui fora. Vocês precisam minar. Olha, a gente está aí bombando, mas se você olhar aqui para a Inglaterra, quando eles fizeram a revolução, eles fizeram propriedade privada. Eles cercaram os campos. Olha, fala para o camponês que isso prejudica diretamente a eles. O que a nobreza e o clero fazem? Obviamente, estamos sendo prejudicados. Vamos falar com os camponeses. E em 1793, eles vão chegar nos camponeses e vão dizer o seguinte: camponês, tu sabe que esse processo revolucionário, apesar de ter te incluído um pouquinho, ele vai te ferrar. Por que ele vai te ferrar? Porque você depende da terra, né? Você precisa tirar o seu alimento do campo, você precisa tirar o seu alimento da agricultura. Eles querem a terra para eles, eles querem a propriedade privada para eles. Isso vai começar a minar, vai começar a gerar um burburinho na classe camponesa, que vai gerar o que a gente chama de revolta da Vendéia, que vai ser uma revolta ligada aos camponeses para quê? Para impedir que esse processo revolucionário acontecesse, não no intuito de acabar com a revolução, mas no intuito de proteger o seu direito a ter uma terra que eles pudessem produzir. Olha que louco. Tá? E aí isso não vai para frente, eles vão conseguir ser dominados pela Comuna Internacional de Paris, eles vão conseguir abafar a situação, pessoas vão morrer, obviamente, mas eles vão conseguir dominar. Em 2 de junho de 1793, os jacobinos mais os sans-culottes, eu já falei isso um pouquinho com vocês, eles vão tomar a convenção. E eles vão prender os líderes girondinos. Olha, é de praxe que toda revolução, de que todo domínio de algum povo sobre o outro, as pessoas que lideram aquele movimento sejam presos. Mas sejam presos por quê? Para que eles não sejam um polo ou um ponto de inflamação daquela população. Né? Que eles não consigam ter apoio e consigam reverter a situação. Então era muito comum. E nesse momento, com a tomada dos jacobinos, da convenção, ou do que a gente chama de República Francesa, eles vão fazer com que esses franceses cada vez mais o quê? Aderissem ao seu movimento. E vamos lembrar o seguinte, eles têm apoio popular. Então eles estão ali, nesse início, pelo menos, tendo um grande apoio da classe mais pobre, da população. Então é preciso fazer um adendo seguinte: quando os jacobinos chegam ao poder, é o momento em que as classes burguesas e a classe popular, elas conseguem fazer uma conurbação ou misturar as ideias. Então você vai ter o primeiro momento onde a revolução ela vai ter um teor mais popularizado, um teor mais popular. Ok? Isso não acontece no primeiro estágio, e isso não acontece nem no final da Revolução Francesa, e muito menos com Titio Napoleão. Tá bom? Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Provavelmente não, né? Então vamos continuar para a gente dar continuidade à matéria. Enfim, com a tomada dos jacobinos e dos sans-culottes da convenção, a gente vai gerar a Convenção Nacional Montagnesa. E se você lembrar da última aula, eu falei que a esquerda liderada pelos jacobinos, ou o que a gente chama de jacobinos, também podia ser chamada de montanha, lembra? Então, por que a Convenção Nacional Montagnesa? Exatamente por isso, para relembrar um nome que esses jacobinos tinham no parlamento. Show? Ou a gente também pode chamar esse momento de República Jacobina. Eu acho que República Jacobina fica mais fácil para vocês entenderem. Ela vai de 1793 a 1794. E nesse momento a gente vai ter os jacobinos no poder. E aí eu quero que você se lembre
né, que quando eu terminei a aula passada, eu falei que a gente tem 3 momentos da burguesia no poder, tá? Dessas classes divididas. A primeira, Gi, a segunda, Já, e a terceira, Gi de novo, tá? Girondinos, jacobinos, girondinos. A gente tá nos jacobinos no poder, tá? Show? Até aí tudo bem? Com os jacobinos no poder, você precisa lembrar dos líderes desse movimento. Então a gente vai ter destaques para Marat, que vai ser um jornalista, onde ele vai ter a sua obra no Amigo do Povo, né, o jornal que ele publicava, ele fazia e ele divulgava as ideias do movimento revolucionário, muito mais ligadas a uma ala muito mais radical do movimento da Revolução. A gente vai ter o Danton, que ele vai ser uma espécie de chave importante para a gente pensar o Comitê da Salvação Nacional, da Comitê da Salvação Pública, que a gente vai falar mais para frente. A gente tem o Robespierre, que vai ser um dos chefes do Tribunal Revolucionário e o nome mais marcante da Revolução Francesa. E Hebert, que é um nome importante, mas que não é tão importante assim, porque ele vai apoiar bastante o teor radical, cada vez mais radical ali no processo que a gente chama de período do terror, mas ele é importante para a gente pensar um pouco esse contraponto ali na frente, tá? E aí eu quero falar de uma das partes muito, muito, muito importantes da Revolução Francesa, que é em 1793, vamos lembrar o seguinte, em 1791 a gente teve uma constituinte, né? Uma constituinte feita por quem? Pelos girondinos, que estabelecia o voto censitário, que estabelecia algumas ideias iluministas sendo abordadas, que trabalhava lá uma noção de fim dos privilégios feudais, mas ela não atendia necessariamente todas as demandas da burguesia. Ok? E aí, em 1793, os jacobinos, vendo isso, vendo que não estavam sendo atendidos em todas as demandas, eles fazem uma nova constituinte. Eles excluem a outra? Sim, ela precisa ser excluída, mas eles se utilizam das ideias iluministas ainda, eles alteram algumas coisas, mas que são muito interessantes para a gente pensar esse momento da Revolução e, enfim, o processo que ela vai gerar. A gente vai ter ali a criação da Constituição, tá? Que a gente vai chamar de Constituição do ano 1, André, como assim Constituição do ano 1? Eu vou falar isso um pouquinho mais lá na frente, mas a gente vai ter, a partir do processo dos jacobinos no poder, uma modificação no calendário francês de datas. Então a gente não vai ter mais aquela data como a gente tem hoje, né? Eles vão ter ali uma data um pouquinho diferente da nossa, começando o ano 1, no ano da Revolução, tá? No ano em que eles tomam o poder. Mas isso é um papo para outro momento, tá? Nesse momento, ali, o que vai ser pedido por essa Constituição? Tá? Gente, alguma dúvida até aí? Nenhuma, né? Tem dúvida, alguma coisa não ficou clara? Se não ficou, vocês podem falar. Se vocês perderam a parte inicial, vai estar lá o vídeo aí no IGTV, e no YouTube, aí vocês podem voltar um pouquinho. Tá? Alguma dúvida, gente? Sério, para eu poder continuar? Eu acho que essa aula vai ser a mais rápida de todas. Se não, eu vou continuar aqui e aí vocês vão colocando as dúvidas aí e eu respondo depois. Tá? O que vai acontecer? Essa Constituição, ela vai ter uma confluência das ideias do Rousseau. E aí você precisa lembrar do Rousseau. O Rousseau vai falar que a vontade é a vontade geral de quem? Da nação. Quem decide os seus representantes, quem decide o que precisa fazer, não é o líder, mas sim o povo. O povo tem voz, o povo precisa falar, o povo precisa dizer. Então a vontade geral, né, do indivíduo de depor, de ir contra o rei, ela vai ser muito importante para o Rousseau. E mais, o Rousseau vai dizer uma coisa que é importante da gente lembrar, que vai ser uma consequência, ou melhor, uma causa da revolta da Vendée lá em cima. O Rousseau, ele fala do fim da propriedade privada. O Rousseau era altamente contra a propriedade privada. Enfim, por vários aspectos, mas ele era contra. Então ele pediu o fim. Então a gente vai perceber um pouco desse caráter no final dessa Constituição. Tá bom?
Um ponto importante, lembrando da ideia de vontade geral, ou seja, o povo tem o direito de escolher os seus próprios representantes, vai ser a noção do sufrágio universal masculino. Que o que seria o sufrágio universal masculino? É a ideia de que o homem, ele é capaz de escolher e de votar. Ou seja, a ideia de que o homem precisa votar universalmente. Ou seja, ele tem que escolher isso. E aí a gente pode fazer uma discussão um pouco maior do papel da mulher nesse momento. Por quê? Porque a mulher na sociedade, de qualquer momento da história, ela é colocada apenas como uma espécie de reprodução, né? Ela vai ser ali colocada como um indivíduo que vai gerar vida. E apenas isso. O que não é muita verdade. A gente pode perceber um pouco, principalmente na história francesa, o papel da Joana d'Arc, né, que vai ser uma guerreira e que vai participar do processo de formação do Estado francês. A gente vai ver isso aqui no Brasil com Maria Quitéria, a gente vai ver isso na Grécia Antiga em alguns pontos, principalmente em Esparta. A gente vai ver as mulheres se destacando em alguns momentos que a gente acaba não colocando nesse balaeado de gado, né? Mas enfim, continuando. Essa Constituição ela vai prever uma coisa que a gente chama que é o Comitê da Salvação Nacional. E o que esse comitê, em vias gerais, fazia? Ele cuidava da segurança interna, ele evitava que houvessem guerras civis, ela evitava que outras possíveis revoluções e revoltas acontecessem. Então ela seria um serviço, vamos colocar assim, comparando aos dias atuais, um serviço, além de inteligência, um serviço de proteção. Ele está ali para proteger esses indivíduos para que não acontecessem guerras e conflitos na própria cidade. Show? Tranquilo? O Comitê da Salvação Pública, ele vai ser responsável pela administração pública, obviamente, e da defesa externa, ou seja, de defender esses indivíduos de possíveis ataques de outros povos, né, de outras nações. Né? Vamos lembrar que nesse momento, cada vez mais, as lutas por acirramento do movimento contra-revolucionário vão estar lá. Tá? Os movimentos contra-revolucionários vão continuar atuando no momento das revoluções, ali, de todo o momento da Revolução Francesa, o tempo todo. Né? Eu não lembro exatamente quantos, mas vão chegar a ter mais de 5 lutas do movimento contra-revolucionário. Né? Até montar o que a gente vai chamar lá de Congresso de Viena lá na frente. Mas enfim, nesse momento a gente vai ter a criação também do Tribunal Revolucionário. E gravem isso. O que é o Tribunal Revolucionário? Seria o tribunal, ou seja, o lugar onde haveria um julgamento dos opositores ao governo, dos opositores à república, da oposição aos jacobinos. Então, quem fazia frente ou quem era contra o movimento revolucionário deveria ser morto. E aí a gente vai segurar essa informação e ele vai ser liderado ali pelo tio Robespierre, que vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente. Tá bom? Além disso, a gente vai ter a lei do máximo, né, ou a lei do máximo, que vai definir o congelamento dos salários e dos preços. Para quê? Para que eles conseguissem sanar a questão financeira. Lembra, a Revolução Francesa começou simplesmente porque a França não tinha verbas. Então a gente não resolveu ainda o problema financeiro francês. Gente, a gente está em 1793. A crise começou em 1789 e a crise não foi solucionada. Olha a situação, olha a problemática. Então o que eles vão fazer necessariamente? Não vai ter mais o salário do comerciante urbano, fica quieto, ninguém mexe. Né? O salário da população, segura. O salário dos altos patentes, segura também. Ninguém vai receber mais nada. Vamos congelar o preço também, porque se não tiver preço, congela os preços, nada vai acontecer, tá ok? Isso daí, ó, a gente congela tudo. Só que a gente lembra o seguinte, a gente já viveu isso aqui no Brasil em algum momento aí da história, e se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós, o momento desse congelamento, que foi ali provavelmente com Collor, você vai lembrar que isso gerou uma coisa que se chama inflação. Então o problema não foi melhorado, foi agravado, tá? Porque o poder de compra foi congelado, e você está ali comprando a mesma coisa, então assim, você não tem como
resolver o problema, então você agrava ainda mais a crise. Mas enfim, é uma tentativa. Eles tentam solucionar o problema e não dá certo. Um ponto importante dessa Constituição, e aí fere um pouquinho parte da burguesia, lembra, os sans-culottes também fazem parte dessa república, e eles vão querer terras, porque lembra, terra é sinônimo de poder, é sinônimo do que a gente fala na Idade Média de domínio, né? O domínio, o poder. Né? Se você tem terra, você tem poder. Então, você tem poder de compra, poder econômico. E aí eles vão pedir a reforma agrária. Então vai ser nesse momento que os indivíduos vão começar a dividir as terras igualmente, o que vai gerar algumas problemáticas, mas essa parte é muito importante para a gente lembrar que todo país que passou por um capitalismo, que passa por algum capitalismo, em algum momento da história ele fez reforma agrária. Os Estados Unidos fizeram reforma agrária. A própria França fez reforma agrária, a Inglaterra fez reforma agrária. Então, assim, esses grandes países passaram por esse processo e o Brasil se nega a fazer isso. O Brasil se nega a pensar em estruturas novas de reforma agrária. E não apenas só se recusa, eles não olham a história, né, das grandes concentrações fundiárias desde o século XVI. Mas, enfim, isso é uma crítica para outro momento. E a gente percebe que, além disso, a Constituição francesa desse momento, ela vai pedir um ensino público. Mas o ensino público religioso? Não, porque lembra o seguinte, todo o ensino religioso, todo o ensino da época era feito pela igreja. E cada vez mais, na República Jacobina, a intenção era se desvencilhar do ideal religioso, se desvencilhar dessa noção cristã, e se aproximar cada vez mais de um Estado laico. E aí eu não estou falando de um Estado ateu, pelo amor de Deus, uma coisa não quer dizer outra. Mas sim de um Estado que ele não tem interferência do divino, que ele não tem interferência do sagrado. Então cada vez mais ele vai tentar se afastar disso, o que não vai acontecer, né, em alguns aspectos no mundo como um todo. Mas a tentativa sim, e eles vão tentar se afastar disso. Então o ensino vai ser cada vez mais técnico, cada vez mais científico, cada vez mais pautado na ciência e vários outros pontos muito importantes para a ideia de ensino público. E isso é muito importante, tá bom? Uma parte importante que eu acabei não falando é a noção da mudança no calendário francês. Lembra que eu falei que eles estão se afastando da ideia de cristã? Então, como o nosso calendário é baseado no calendário gregoriano, né, que é um calendário cristão, que ele se baseia na noção de antes de Cristo e depois de Cristo, a gente vai perceber que esse calendário não contemplaria as necessidades dessa revolução. E por quê? Porque eles estão pensando numa ideia de Estado laico, um Estado que não interfere, não tem interferências do religioso. Só que você usa um calendário religioso, então é no momento da República que você tem, por exemplo, a criação de um novo calendário começando no ano 1, né, que é o ano da Constituinte, que vai ser o ano da Constituinte, e a partir disso o seu calendário seria baseado nas estações do ano, em meses. Então, assim, tem muitas diferenças com o calendário gregoriano, por exemplo. O calendário francês desse momento vai ter em uma semana, 10 dias. Né? Os meses são baseados nas estações do ano. Então, no outono você vai ter, por exemplo, o mês do brumário. Né? No inverno você vai ter o mês do pluvioso. Na primavera você vai ter o mês do germinal, e no verão você vai ter o mês do termidório. Estou citando alguns exemplos para que fiquem claro na cabeça de vocês que isso tudo são nomes, tá? E essa modificação é importante. Outro ponto importante vai ser na Constituinte de 1793, que você vai ter a noção de abolição da escravatura, ou da abolição da escravidão nas colônias francesas. Então vai ser nesse momento, e provavelmente se vocês associarem as datas, vocês vão lembrar muito bem do que o titio Léo ele fala lá em História do Brasil sobre sobre a independência do Haiti. Né? É nesse momento, né, onde esses colonos eles vão receber a ordem da escravidão e eles vão influenciar o haitianismo, né? A ideia da abolição da escravidão contra esses colonos. Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vou só beber uma água para hidratar um pouco. Bom?
Avancei um pouquinho. Quando você tem isso, você vai perceber que a Constituição ela vai dar um norte, um certo poderio ideológico, uma certa formação de leis. Né? Você vai ter uma lei que vai te respaldar, que vai te proteger, que vai ter todo um aparato que vai te auxiliar. Tá bom? Aqui a gente precisa fazer uma observação. Esse momento, né, pós-constituinte, vai ser o momento em que você vai ter a radicalização do movimento. E esse movimento vai chegar no auge. Por que que isso vai acontecer? Porque você vai ter o assassinato de um líder político que é o Mará. E o Mará, por ser um jornalista muito famoso, onde ele escrevia numa coluna chamada Um Amigo do Povo, né, ele vai fazer duras críticas aos girondinos, ele vai fazer críticas a tudo torto e à direita. Então, assim, ele começa a receber um certo alvo nas costas, e ele vai se casar com Charlotte Corday, que vai ser uma girondina disfarçada de jacobina, onde ela vai se casar com Mará. E no seu banho, né, se vocês lembrarem da cena Psicose, exatamente isso vai acontecer. Do filme Psicose, é exatamente isso que acontece. Tá lá a Mará na sua banheira, com um jornal, né, lá tomando seu banho, sendo banhado por alguém, normalmente isso acontecia, com seu jornal num leitor, né, aqueles negócios de leitura que algumas pessoas têm para botar a Bíblia. Tá ele lá com o seu leitor, lendo um jornal, provavelmente lendo o seu próprio jornal. E aí ele tá lendo, ele conversando provavelmente com quem estava ali banhando, ou provavelmente sua esposa. Ele, de repente, Mará. Ele tá ali conversando com sua esposa, ele chega provavelmente um assunto que ela discorda. E aí o que ela faz? Lhe enfia uma faca nas costas, a mando dos líderes girondinos. E olha a situação. Quando descobrem que Mará foi morto pela sua esposa, ela vai ser condenada pelo assassinato do seu marido, né? E descobrem que ela era uma girondina disfarçada. E aí pronto. Qualquer um podia ser um eminente risco à República Jacobina. Então vai ser nesse momento que Robespierre, né, e Danton, eles vão ganhar um poder muito forte, mas vai ter um destaque muito grande para o Robespierre. Por quê? Porque alguém matou um líder da Revolução. Alguém matou um líder da República. Então a gente precisa investigar. A gente precisa olhar com carinho. A gente precisa cada vez mais investigar. Mas investigar porque eu quero que investigue. Investigar porque precisa ser investigado, porque ele era um líder dessa república. Entendem a noção? Entendem o que ele está querendo dizer? Entende o que eu estou querendo dizer? E aí o Robespierre vai ficar doido, né? Vai ser nesse momento que Robespierre ele vai instaurar o que a gente chama vulgarmente, aí abre aspas, de período do terror. Mas por que período do terror, André? Vai ser um momento em que a revolução, que essa república, ela vai ter inúmeras execuções e prisões. Ou seja, vai ter muita gente sendo presa, muita gente sendo executada, e muito mal se sabe se ela realmente fez ou se ela não fez nada. Então a gente percebe que o Tribunal Revolucionário ganhou um poder muito forte, porque Robespierre tomou o poder para ele e falou: olha, a gente vai investigar, a gente vai prender. Agora, qualquer um pode ser um eminente risco à soberania nacional. Olha a situação, né? E aí, isso vai gerar uma instabilidade na convenção. Porque pensa o seguinte: tem muita gente sendo presa e muita gente sendo condenada, tá? Muita gente presa, muita gente sendo condenada. Às vezes, nem se sabia. Então, gente morria sem saber se era inocente ou não. Então, você começa a gerar uma instabilidade dentro do próprio governo. Então, parte dos jacobinos vão apoiar a intensificação da violência, e a gente lembra do Hebert. Hebert vai ser um nome muito importante para isso. E parte dos jacobinos não vão apoiar essa violência. E aí a gente tem a figura do Danton, amigo pessoal de Robespierre, e que chega pro Robespierre e fala: Robespierre, senta aqui, a gente precisa conversar, tá? Olha,
eu queria falar com você com o tema, mas eu não sei como você vai reagir, dizia Danton. Olha, eu acho, né, começou com, eu acho que talvez, se você não fizesse dessa forma tão autoritária, e se você procurasse investigar um pouquinho mais, e se você não tomasse essa decisão tão abruptamente, de repente a revolução não ficaria tão agressiva. De repente a gente não precisa disso tudo, né? A gente não precisa dessa agressividade toda. Danton falou. Robespierre ouviu? Não, pior, ele ouviu, mas o que ele entendeu? Você está querendo mandar em mim, né? Pensou Robespierre, ele está querendo mandar em mim realmente. Quem manda aqui sou eu. E se ele está mandando eu diminuir, é aí mesmo que eu vou ficar mais agressivo. E se eu vou ficar mais agressivo, você é traidor. Então ele acusa Danton de traição. Danton é morto por Robespierre, seu amigo, a qual ele acreditava, ou Danton acreditava ser amigo dele, de chantar e conversar e de poder resolver a situação, o que não aconteceu. Danton foi morto. E a revolução, ele perde um líder carismático. Por quê? Porque isso vai aumentar as execuções e prisões nesse momento da República. Então as pessoas, a população mais pobre, a população que está ali recebendo todos esses processos, então assim, você precisa lembrar o seguinte, né, essa população que apoiou ora o movimento, agora não vai apoiar mais. Então Robespierre perde carisma e ele vai perdendo apoio. E cada vez mais os girondinos, lembre disso, os girondinos vão ganhar muito destaque, muita influência. Por quê? Porque o movimento, lembra o seguinte, todo governo que está em queda, alguém vai ganhar essa massa. Então, os girondinos vão se aproveitar disso, e em 27 de julho de 1794, a gente vai ter a reação termidoriana. André, que bulhufas ou que raios é termidoriana? Uma reação termidoriana é uma reação que vai ocorrer no mês Termidor. Assim como o golpe do 18 de Brumário vai ser golpe do 18 de Brumário, porque aconteceu no dia 18, no mês de Brumário. Mas enfim, por 18 pessoas, não lembro agora exatamente. Mas vai ser porque acontece no mês Termidor, num verão francês. Ok? Até aí tudo bem? E a partir disso, você vai ter a prisão de Robespierre. E além disso, o cara que guilhotinou um monte de gente, agora vai ser guilhotinado. Ele vai ser executado pela mesma arma que ele matou, pela mesma arma que ele mandou matar pessoas. Então, a gente lembra com isso o seguinte, cuidado, nem sempre tudo que você faz pode ser bom, e tudo que você faz um dia volta para você, seja bom, seja ruim. Então, cuidado. Ok? Então a gente precisa pensar o seguinte, com isso, com a execução de Robespierre, a gente também tem a execução dos jacobinos. Os jacobinos vão ser executados e os girondinos chegam ao poder. Show? A partir disso, você tem a volta dos girondinos, ou a volta dos que não foram, né? A volta dos girondinos ao poder. E isso, gente, é uma cena para o próximo capítulo. Beleza? Gente, quero agradecer a todo mundo que assistiu, a todo mundo que veio até aqui nesse momento. Quero agradecer a cada um que passou aqui, bem que seja rapidamente, mas quem ficou até o final, eu agradeço também. Eu acho que é isso. Muito obrigado, real. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo aqui no Instagram ou no próprio YouTube. Esse vídeo vai estar completo lá no YouTube. Então assim, dá uma ajuda lá, se inscreve no canal, curta, comente, compartilha com os amigos, assista o vídeo completo. Quem chegou depois, assista completo, vê lá o vídeo todinho, né? Vê o que você não pegou. Vai ser bem legal, eu acho que tá criando alguma coisa legal. Eu devo publicar hoje ainda o vídeo lá no YouTube. Se eu não publicar até amanhã, eu mando para vocês, mas o vídeo tá aí, tá? Gostaria de saber, vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra live aqui
um outro momento, ou no WhatsApp, alguma coisa, e vocês colocam as dúvidas de vocês para eu poder ajudar vocês de alguma maneira, tá? O vídeo nesse momento está acabando a live. Quero agradecer a vocês por tudo, por todos. Se vocês não viram as últimas aulas, eu vou postar o link com a playlist de todas as aulas dadas até o momento, tá? São cerca de 11 vídeos, mas vamos pro 12º agora, e aí você acompanha lá todas as lives. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, mandar mensagem no direct. Vai estar, se vocês não tiverem o Instagram do PVC, tem o meu Instagram, então é isso, gente, tá? Quero agradecer, um beijo, falou e até a próxima.